Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deixa a sua Bíblia aberta, oremos. Eterno Deus, Santo Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, e por isso nós prestamos esse culto a Ti, e agora queremos assentar aos Teus pés, Jesus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos. Por isso, Jesus, pedimos a Ti também, ó Pai, que Tu venha enviar sobre nós do Teu Espírito Santo, para abrir nossos olhos e ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E o mesmo Espírito Santo esteja trabalhando através da minha vida, para que eu possa falar dos mistérios de Deus, para que sejam revelados a nós, homens, que o Senhor a tanto quer bem. É Natal, Jesus Cristo nasceu e nós queremos Te adorar. Nos ajuda assim a fazê-lo em espírito e em verdade, que todo mal caia, e tudo aquilo que segue e atrapalha caia também. É o que eu oro junto com os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta enquanto eu vou falando. Você também pode ir acompanhando na sua Bíblia. Eu queria falar sobre o tema nessa noite, adorando Jesus Cristo. Para quem não sabe, eu creio que a maioria de nós sabemos, que o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. O próprio Jesus falou sobre isso. E eu gostaria de falar nessa noite sobre esses magos, que a Bíblia não diz reis magos, que nós conhecemos a história de reis magos, mas que a Bíblia chama apenas de magos, que vieram do Oriente para adorar Jesus. Mas eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, que o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento por ordem, que está nas nossas Bíblias, foi escrito por um judeu. E o judeu, esse judeu Mateus, que era um dos apóstolos, escreveu para judeus. E judeu, deixa eu te falar uma coisa, não gosta de nós. Tem alguém aqui no nosso meio que é judeu? Judeu não gosta, judeu ortodoxo não gosta de gentil. Ou seja, não gosta de quem não é judeu. E aí então, eu estava pesquisando e vi que não há nenhum outro documento cristão que conte essa história dos magos, a não ser aqui no capítulo 2 de Mateus. E Mateus escreveu para judeus, sendo judeu. Agora, nós sabemos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Amém? E a palavra de Deus é apta para discernir o que está no mais profundo do nosso coração, a ponto de dividir espírito e alma. Amém? Amém. Mas eu estava falando com o Senhor em oração. Eu falei: Senhor, por que o Senhor foi colocar uma história de magos, e ainda mais para o judeu,
como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11, era proibido para o judeu fazer adivinhação, consultar os mortos, fazer magia, necromancia, horóscopo, todas essas coisas. Quem fizesse estava penalizado diante de Deus com um ato abominável. E não só isso, diante da comunidade, a pena para quem fizesse isso era apedrejamento. Ok? Agora, por que então vai se colocar uma história de magos na Bíblia, escrita para os judeus? Porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Amém? E porque Deus utilizou dos judeus para alcançar todos os povos da terra. Deus ama tanto os judeus quanto nós que não somos judeus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para o quê? Para morrer por nós na cruz, para ressuscitar no terceiro dia, para nós crermos nele e sermos salvos, porque todo que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, aqui nesse texto, nós vemos o quê? A história de magos, que alguns dizem que eram 12 magos, outros dizem que eram 11, outros dizem que eram 7, outros dizem que eram 2. A história mais comum que a gente tem é que eram 3. Por que 3? Porque são 3 presentes. Mas não só porque são 3 presentes, mas porque a mãe de Constantino, Helena, ela foi procurar todas as coisas ali em Jerusalém que envolviam sobre Jesus Cristo, sobre a história que nós vemos na Bíblia. Jerusalém havia sido destruída, ela procurou o lugar onde Jesus nasceu, daí depois construiu ali a capela da Natividade e tudo mais, e ela queria saber de tudo sobre esses magos. E ela pesquisou com sábios, até com astrólogos, para descobrir tudo sobre esses magos. E ela descobriu 3 ossadas de homens que ela disse, e que eles disseram naquela época, que eram desses magos. E por isso que vem essa história até hoje para nós, de 3 magos. Se eram 3 ou não, a Bíblia não conta, e não é o importante. Mas, se foram 3, amém? A tradição também conta que um deles se chamava Gaspar. Era um homem sem barba, de compleição vermelha, e que foi aquele que ofereceu incenso para Jesus, homenageando a sua divindade. E ele era um homem de espírito brilhante, e era um homem que ele tinha bom relacionamento com as pessoas. Então, quando eles viajavam, quem cuidava das coisas, quem cuidava da burocracia, quem ia conversar era Gaspar, esse jovem. Mas tinha também Melquior. Alguém já ouviu falar do Gaspar e Melquior? Não? Alguém já ouviu falar? Melquior. O Melquior era um idoso, de barba longa, de cabelo branco, e dizem que foi ele que ofereceu ouro para Cristo, para simbolizar o valor de todo mundo que pertencia a Jesus Cristo. E ele era o segundo mago mais renomado no grupo, e ele também era clarividente. Ele era um homem que via as coisas, todo lugar que ele passava ele via um significado, e ele também era cheio de sabedoria, a tal ponto que onde passava chovia sabedoria, porque ele passava a sabedoria que ele tinha para todas as pessoas. E o terceiro, que na verdade é o primeiro dos 3 magos, o mais famoso, Baltazar, era um homem de pele negra e barba cerrada, e foi ele que ofereceu mirra para Jesus Cristo ali, diz a tradição. E assim ele ofereceu porque a mirra simbolizava quando alguém iria morrer, ok? E ele já estava vendo o sofrimento e a morte de Cristo. E ele era um mago tão procurado que pessoas do Oriente, pessoas do Oriente mais distante, pessoas da Índia, lá da Índia enviavam pessoas para vir até ele, para saber se realmente aquilo que eles tinham descoberto, se era ou não verdade. Porque naquela época esses magos existiam para quê? Eles existiam desde 500 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. E por que eu estou te contando toda essa história? Você vai entender lá na frente. Mas esses magos existiam
para ver nas estrelas, para ver nos céus, com a magia, com a ciência, com tudo aquilo que eles pesquisavam, se iria surgir, presta atenção, um novo rei, que seria uma ameaça para os reis que já existiam. Então eles precisavam, se os astros, se as estrelas, se a ciência da época iria mostrar que iria acontecer alguma coisa que poderia tirar esses reis do seu trono. E aí por isso que eles eram consultados. Então, a história conta que Herodes, o grande, esse Herodes que está sendo dito aqui, foi um homem que matou a própria esposa, que matou os filhos, porque tinha medo de perder o seu trono. E aí então, preste atenção a toda a história. Esses magos que pesquisam isso para todos os reinos, e como disseram os melhores magos que existiam na época, agora vão até Jerusalém. E vão procurar o rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus? Por quê? Porque se conta a história que naquela época, mais ou menos em 7 a.C., e assim pesquisaram os astrônomos da nossa época, que quando se juntou Saturno e... qual que é o outro planeta? Esqueci o nome do planeta. Saturno e mais um outro planeta se juntaram, formou-se uma estrela no céu, que era aquela estrela de Jesus, amém? Amém? Como se fosse uma estrela, ficou mais forte, e é o mais fácil de se ver nos céus. Mas essa estrela se juntou em maio, depois sumiu, depois se juntou de novo em outubro, depois sumiu, e depois voltou em dezembro, e sumiu em janeiro do ano 6 a.C., que é o ano que dizem que realmente Jesus Cristo nasceu, Júpiter e Saturno, amém? E olha só, por que eu estou contando tudo isso? Porque o texto diz, e eu quando era criança achava que Jesus nasceu em Belém, falei, nossa, Jesus nasceu lá no Pará. Quem já achou que Jesus nasceu no Pará? Né? Eu não sabia, ninguém tinha me ensinado, mas Jesus nasceu em Belém da Judéia, por isso que é claro que já tinha uma Belém ali perto, no território dos judeus, já havia outra Belém. Então, olha só, eles viram que essas duas estrelas, uma dessas estrelas é Saturno, agora eu não me lembro qual, Júpiter e Saturno, uma dessas estrelas significa reinado, e uma dessas estrelas significa Israel. E quando elas se juntam na constelação de Aquário, significa que um rei vai surgir aonde? Para os judeus, amém? E por isso que eles vão até onde? Qual que é a capital dos judeus? Jerusalém. Por isso que eles foram até Jerusalém, porque eu achava, como todo mundo achava, que era uma estrela que surgiu e que foi chegando e levando eles até lá Jesus. Mas se fosse assim, por que eles foram até Jerusalém? Porque eles foram para o lugar onde deveria nascer o rei dos judeus. De repente chega para Herodes, nasceu um filho aí seu. Foi assim que eles vieram. Mas preste atenção que eu quero chamar a atenção. Eles não só estavam ali para dizer que mais um rei nasceu, e talvez recebeu uns trocados de Herodes que iria pagar para eles, porque talvez eles sabiam que Herodes era um rei mau que matava todo mundo. Não sabemos se eles sabiam ou não sabiam, talvez não sabiam, mas eles chegaram ali e disseram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles, através da razão deles, da mente deles, da pesquisa que eles tinham, e através daquilo que eles viram no céu, da criação, eles conseguiram ver que existia um rei, que nós falamos aqui, e que foi dito aqui, eu falei rei dos judeus, mas que era além do rei, um rei dos reis. Porque que rei que merece adoração? Agora, preste atenção, eles não eram judeus, eles não conheciam a Bíblia, mas eles foram até lá porque viram algo de diferente, porque Deus, quando quer começar a agir nas nossas vidas, Ele começa a mover todas as coisas, e a gente chega no lugar, e de repente a pessoa vai falar aquela palavra que a gente estava precisando, e a gente fala assim, foi coincidência. O meu pai fala assim, não, que foi Jesus, coincidência, porque Deus move céus e terra, pode mover até Júpiter e Saturno, para se juntar no céu, para salvar que sejam 3 pessoas, porque Ele ama todas as pessoas, amém?
Então aqueles homens, com a sua razão e com a criação, viram Jesus, descobriram Jesus, mas eles foram até Herodes para descobrir. E ali no versículo 3, Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém, mas nenhum deles foi até o lugar onde Jesus deveria ter nascido. Eles vieram com a sua tradição e disseram: olha, os nossos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, dizem que o Messias, o Cristo, um novo rei ungido de Deus, vai nascer, e não vai ser em Jerusalém, vai ser, no versículo 5, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas preste atenção, eles sabiam disso, eles disseram antes de citar o versículo, e eles não foram até Belém, nenhum desses sacerdotes, nenhum desses mestres da lei, nem mesmo Herodes. Talvez Herodes foi o que mais acreditou na história depois dos magos. Foram até Jerusalém para adorar esse rei, para conhecer esse rei. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas de Deus são aquelas que deveriam ser, aquelas que estão dentro da igreja, aquelas que dizem que professam uma religião, mas aí Deus move céus e terra para chamar nossa atenção, mexe na criação, mexe na nossa razão, e a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse século, mas renovarmos a nossa mente, sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para mim e para você, antes de mais nada, é que nós criamos no Filho dele que ele enviou, amém? Que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, amém? Amém? E Deus está tentando mostrar isso para eles através daqueles magos, mas eles não conseguiram ver, eles não creram. Eles só disseram um versículo, que está lá no versículo 6, que é o versículo de Miqueias 5:2, que foi profetizado muitos anos antes, no Antigo Testamento. Eles puderam dizer, e aqui está escrito em Mateus, Mateus escreveu de memória, não pegou o texto e copiou certinho, mas ele escreveu de memória em grego, e o Antigo Testamento foi em hebraico, e vai dizer que de Belém, de Judá, vai nascer o líder, o governador, o pastor que conduziria Israel. E diria que esse reinado desse rei, se você olhar lá em Miqueias, é um reinado que dura desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eles não conheciam a palavra de Deus, mas estavam ali aqueles magos para adorar aquele que reina para sempre, aquele que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olha só, os religiosos não conseguiram ver, porque a tradição mata. A tradição que é dos passados mata. Mas se a tradição dos passados que me leva a conduzir para Jesus no presente, não, ela não mata. Porque ela não é ruim em si mesma. Ela é ruim quando nós deixamos ela parada, ela sem fé. Mas quando nós usamos a nossa fé para conhecer esse Deus através das Escrituras, nós começamos a achar o lugar onde Jesus está. O lugar que nós viemos talvez de tão longe, como eles vieram. Diz na história, como dizem esses pesquisadores, que no mês de maio eles estavam num lugar e viram essa estrela. Viajaram 6 meses até a Babilônia. Dali da Babilônia, viram a estrela de novo de Jesus, que apareceu em outubro. Viajaram mais 4 meses para Jerusalém, chegam em Jerusalém em dezembro. E aí então perguntam: onde está a rei dos judeus? E Belém é perto de Jerusalém. E ali eles viajaram. E quando eles chegaram, eles viram que, olha só no versículo 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Não foi no dia que Jesus nasceu. Eu pensava, eu não sei se você pensava também, que no dia que Jesus nasceu, vieram os pastores, né, que viram os anjos e os magos, e assim que a gente vê em muitos presépios, chegaram todo mundo junto no mesmo dia, na mesma hora. Mas não foi assim que aconteceu. Passaram-se alguns meses, talvez Jesus já tinha 6 meses, 8 meses de idade, ok? A Bíblia não diz quanto tempo, mas então eles ficaram sabendo da onde viria, onde nasceria Jesus Cristo. E ali então, olha só, no versículo 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela,
encheram-se de júbilo. Então ali mostra que a estrela apareceu e sumiu. Amém? Ok? Apareceu e sumiu. Se foi essa história que eu estou contando para vocês, pode ter sido. Se não foi, não importa. Mas eles encontraram Jesus. Mesmo depois de ter usado a razão, mesmo depois de ter usado a tradição, a criação, mas quando eles encontraram as Escrituras, a palavra de Deus, eles conseguiram encontrar o lugar onde Jesus estava. Mesmo Jesus sendo apenas um bebê, eles sabiam que aquele bebê era muito mais do que um bebê e que um simples homem. E por isso eles trouxeram seus presentes. E por isso eles vieram para adorá-lo. No versículo 11: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Quem que se prostra? Você já foi a alguma maternidade, viu o bebê e aí as pessoas estavam lá ajoelhadas no chão, fazendo assim para o bebê? Alguém já viu? Seja adorado o bebezinho. Alguém já fez isso? Não. Mas eles tiveram uma revelação que o povo judeu não teve, que os escribas, os fariseus, os mestres da lei não tiveram. Mas eles chegaram então para agora, preste atenção, depois de ouvir a palavra, experimentar esse Jesus. E aí quando a gente experimenta esse Jesus, sabe quem ele é, reconhece, ele chega à nossa frente, não importa quantos anos ele tenha, se ele seja um bebê, nós vamos nos prostrar em adoração. E foi o que eles fizeram. Quando eles se prostraram em adoração, sabe o que eles fizeram depois? Eles abriram, olha só, então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Eles abriram seus tesouros, porque se Jesus é o Rei dos Reis, se Jesus é o Senhor, nós vamos dar tudo para Ele, todo o nosso tempo. O que nós temos mais de caro hoje é o nosso tempo, a nossa atenção. E se nós queremos adorá-lo de todo o coração, temos que dar tudo, como eles fizeram. Olha só o que eles fizeram. O que eles deram primeiro? Ouro. Ouro significa o que? Algo que custa, o mais caro que custa. Porque Jesus falou assim: aquele que não tomar a sua cruz, a sua própria cruz, e não negar a si mesmo, e não abandonar tudo, pai, mãe, filho, filha, casas, bens, tudo, por causa de mim, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, não pode andar no mesmo caminho que o Pai escolheu. Como o Pai escolheu o caminho para mim, Ele escolheu o caminho para vocês. Mas para isso, vocês têm que dar tudo, o que custa de mais caro. Como Jesus falou para aquele jovem rico, que chegou até ele e disse: Jesus, me falta mais alguma coisa. Ele se prostrou, ele estava desesperado, mas ele observava a lei desde o Antigo Testamento. E aí Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Ele citou alguns mandamentos. Mas aí Jesus falou: falta alguma coisa ainda para você. O que Jesus falou para ele? Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Porque aquele jovem estava errando no primeiro mandamento. Ele confiava no dinheiro. E quando nós confiamos no dinheiro, e quando fazemos do dinheiro o nosso Deus, ou até utilizamos de Deus para ganhar mais dinheiro, estamos fazendo barganha com Deus, e nós estamos pecando no pecado da idolatria. O pecado da idolatria é igual o pecado da avareza. Então por isso que começa, e eles deram ouro, mostrando que Jesus é Rei dos Reis, e que Ele merece tudo, e que Ele merece tudo. Amém? Amém. Mas eles deram também incenso, porque mostraram que Jesus também merece o quê? Ser adorado, e que Ele é Deus, pois incenso era dado para divindades. Amém? Como assim? Jesus merece a nossa oração, o nosso louvor. Quanto que nós temos dado da nossa oração, como Jesus nos ensinou? Quando orar, o que você tem que fazer? Ore na frente de todo mundo, para todo mundo saber que você é uma pessoa bem religiosa. Foi isso que Jesus falou? Não. Quando você orar, fecha a porta do seu quarto, ora no seu pai secreto, e em secreto seu pai te recompensará. E eles deram também mirra. Por que mirra? Porque já estava simbolizando a morte de Jesus. O tipo de vida que ele iria trilhar, o tipo de fim que ele iria ter. Mas quando a gente olha para a
a gente olha também para a nossa vontade que tem que morrer. Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua. O problema é que a gente faz a nossa, e daí vira esse problemão. Nosso país tem 90%, mais de 90% de cristãos, e está cheio de violência, cheio de assassinato, cheio de prostituição, cheio de traição, cheio de roubo, cheio de tanta coisa ruim. Por quê? Porque não tem morte. Mas o apóstolo Paulo diz: agora eu morro, e quem vive em mim? Cristo vive em mim. Nós temos que morrer. E se nós abrirmos o tesouro do nosso coração, meu irmão, minha irmã, nós vamos realmente adorar Jesus. Nós vamos adorar o Natal, porque o Natal é Jesus, e não apenas no dia 25 de dezembro, que é uma data simbólica, mas todos os dias nós vamos poder dizer: é Natal, Jesus nasceu, esse mesmo Jesus que te trouxe de tão longe. Eu venho de tão longe. Quem vem de mais longe do que eu? 25 quilômetros da minha casa daqui. Alguém vem mais longe do que eu? Mais do que 25 quilômetros? Mais? Amém. Amém. Poucos aqui. Você veio de longe. Eu venho de longe todas as vezes que eu venho aqui. 25 para ir, 25 para voltar. Amém? Meu carro já estourou as quilometragens, 200 e sei quantos mil quilômetros. Mas, meu irmão, por que a gente veio de tão longe? Por que aqueles homens vieram de tão longe? Para adorar Jesus. Tem algo que está dentro de você, que você não sabe o que é, mas agora você viu, através da criação, através da razão, através da experiência, através das escrituras, através da tradição, que conduz para um só caminho, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Esse caminho que é Jesus Cristo, que está te chamando, meu irmão e irmã, nesse dia, para viver e morrer por Ele. Conta-se a história de que quando eles foram embora, né, segundo a tradição, segundo Helena, mãe de Constantino, que Herodes ficou sabendo e mandou matar esses 3 magos que não voltaram para avisar onde Jesus estava, e eles morreram. Mas o propósito deles, se eles morreram, estava completo. Amém? Porque eles adoraram Jesus. E é isso que Deus está procurando. Porque a Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus está à procura. Sabe de quem Deus está à procura? Não está procurando pessoas boazinhas. Deus não está procurando pessoas, meu irmão, minha irmã, religiosas. Deus não está procurando qualquer outro tipo de pessoa. Mas a palavra de Deus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. É o que Jesus, amém? É o que Jesus está te chamando, está me chamando nessa noite, para adorá-lo. E por isso eu quero convidar você a ficar de pé. E quero convidar você a abrir o tesouro do seu coração. Nada pode te impedir daqui para frente. Você que ouviu essa mensagem, a palavra de Deus diz que se eu confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, eu serei salvo. Mas Deus não quer só nos salvar do inferno. Ele quer nos salvar do mal que há em nós mesmos, do mal que há no mundo, do mal que há do diabo, e quer impedir com que os planos de Deus, os propósitos, os sonhos de Deus sejam cumpridos na nossa vida. Eram magos que não eram para ter conhecido Jesus, mas conheceram, porque eles fizeram o melhor, eles deram tudo de si, eles fizeram o que era certo. Quando a consciência pesou, Deus se revelou para eles, tiveram um sonho e não voltaram para Herodes, porque eles sabiam que não estava certo. Herodes não estava com boas intenções. Herodes queria matar Jesus, e assim ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Mas Jesus Cristo, meu irmão, ele vive para sempre. Mataram ele, colocaram numa cruz, mas ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Você sabe por que ele ressuscitou? Perguntei outro dia para a sala dos nossos irmãos que vão se batizar, e eles não sabiam me responder, e agora eles já sabem. Você sabe por que Jesus Cristo ressuscitou? Porque Deus é legal? Porque Deus é bom? Você sabe por que Jesus Cristo ressuscitou? Você sabe? Você é cristão? Jesus Cristo ressuscitou porque Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado
mas ele não tinha pecado. E aí quando chegou lá no céu, falaram: deu zebra, deu erro, esse cara morreu, o salário do pecado é a morte, mas ele não tem pecado, manda de volta. Até regulamentar a papelada demorou 3 dias, e aí ele ressuscitou. Então, meu irmão, esse Jesus quer nos trazer vida eterna. Esse Jesus quer ser Natal nos nossos corações todos os dias. Amém? E por isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se tem algo no seu coração hoje, que você sabe que Deus tem trabalhado na sua vida, que tem te impedido de chegar perto de Jesus, de adorá-lo em espírito e em verdade, se tem algo que você tem colocado antes de Jesus na sua vida, seja o seu tempo, o seu trabalho, seja o que for, que você possa dizer para Ele nessa noite, dizer para Ele: Jesus, hoje eu trago diante de Ti esse meu tesouro. Que você possa falar com Ele. Você pode falar com Jesus. Você não precisa do pastor. O serviço de Deus não é terceirizado. O serviço de Deus hoje é direto até você. O Espírito Santo vem morar dentro de você. Eu estou aqui para orar com você, como irmão. Mas esse Jesus te trouxe de longe, fez com que você fizesse tantas coisas que as pessoas não viram, ajudar pessoas que não viram, porque Jesus falou assim: quando fizerem coisas para aqueles que estavam com fome, com sede, estavam passando necessidade, que não tinham o que vestir, o que comer, fizeram para mim. Você já tem feito essas coisas, mas Jesus, Ele quer mais que essas coisas boas que você tem feito, que nós temos feito. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não divide um lugar com ninguém. E por isso eu quero orar com você. Pai, nessa noite, nós juntos aqui queremos confessar diante de Ti, ó Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões, aquilo que nos tem impedido, ó Deus, para às vezes caminhar de tão longe para estar contigo, para às vezes caminhar de tão longe, Senhor, para estar na Tua presença, para às vezes largar coisas tão preciosas que nós temos, para poder nos prostrarmos em adoração diante de Ti. Por isso nessa noite, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para Ti. Sabemos que Tu és Rei dos Reis, sabemos que hoje o Senhor nos faz família de Deus, que nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas te pedimos nessa noite, nos ajuda a Te adorar em espírito e em verdade. O Senhor tem procurado nesses dias adoradores em espírito e em verdade, em todas as camadas da sociedade, em todos os ramos, Senhor, porque o Senhor quer salvar a todos. E se nós não abrirmos a nossa boca daquilo que nosso coração está cheio, e nosso coração não tem que estar cheio de problemas, nosso coração não tem que estar cheio de futebol, nosso coração não tem que estar cheio de política, nosso coração não tem que estar cheio de más notícias, mas o nosso coração tem que estar cheio do Evangelho, das boas notícias do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, vem entrar no nosso coração, vem transformar a nossa vida. Vem, Senhor, nós te recebemos como único Senhor e Salvador mais uma vez nas nossas vidas. Confessamos diante de Deus, dos homens, dos anjos, e te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver uma vida em espírito e em verdade, para a Tua glória e adoração ao Teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui nessa noite